Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Hoje é dia 20 de junho de 2024 e antes de começar o manancial de hoje, eu vou deixar aqui um recado para vocês, que eu vou mudar um pouquinho o jeito como eu tenho gravado o manancial, porque os mananciais, eu tenho reparado, têm ficado muito extensos, né? Tem muitos aí que tem 30 minutos, né, de manancial, porque eu também tenho lido as passagens bíblicas que pede para ser lido, né, os capítulos, né, para que a gente consiga ler em um ano a Bíblia. E tenho cantado antes de começar o manancial, porque louvado, né, porque é assim que funciona o manancial. Nós precisamos louvar primeiro para, né, poder depois ler o manancial e assim começar muito bem o dia, né? Já louvando ao Senhor, independentemente das circunstâncias, isso nós devemos fazer sim, né? Não deixar de louvar e também não deixar de ler a Bíblia, né? E isso que é o manancial por completo. Só que para gravar aqui, deixar aqui no YouTube fica muito extenso, porque o vídeo aqui ele fica com em média aí 20, 30 minutos, né? Se vocês forem vendo, né? Tá com essa média aí de tempo. Só que quando eu vou gravar, muitas vezes eu erro, então eu tenho que dar pausa e voltar, excluir a parte errada. Então, o que está gravado em 30 minutos, na verdade eu gastei aí mais de uma hora para fazer, né? Então fica meio pesado para estar gravando todos os dias, por muito tempo assim, né? Todos os dias. Mas o que eu vou fazer? Eu vou gravar a parte, né? Eu vou continuar gravando, mas vou gravar a parte. Uma vez na semana, ou dependendo aí do tempo aí, eu gravo um livro inteiro, aí eu posto, escrevo, olha, gravação do livro tal, para ficar em áudio também. Às vezes a gente está lavando a louça, né? Tá fazendo as nossas coisas, nossos deveres de casa, tá indo em direção ao trabalho e quer ouvir a Bíblia, porque tá cansado, não tem como pegar a Bíblia para ler, né, no trem, em pé, bota no fone, bota o áudio e você consegue ouvir a leitura da Bíblia. Isso daí é interessante. Então, o que eu vou estar pensando, o que eu vou estar fazendo? Tenho essa ideia, né? Eu vou estar gravando somente o manancial aqui, todos os dias, então o tempo vai ficar mais enxuto, né, aqui, né, o tempo de gravação deve dar aí, em média 10 minutos, o que é bom, né, o que é o ideal mesmo para se ouvir, e depois eu gravo a parte, uma vez na semana, ou semana sim, semana não, eu gravo já todos os hinos que os mananciais pedem, e também a leitura bíblica, né? Aí eu já gravo assim, dependendo do tamanho do livro, né? Que tiver sendo lido na Bíblia, eu gravo um livro inteiro, 2 livros inteiros, porque às vezes o livro tem poucos capítulos, né? E vai dar para ler, assim, tá bom? Aí vai ficar mais enxuto, vai ficar mais fácil, né? Vai ficar mais organizadinho. Aí depois vocês que acompanhem o canal, vocês comentem aí o que vocês acham dessa nova ideia que eu tive, né? Eu orei bastante para saber o que fazer, porque realmente eu quero, né, continuar fazendo isso, mas às vezes, né, tem dias que a gente não acorda muito bem, tem dias que são muito corridos e às vezes, infelizmente, não dá para gravar. Aí, para não ficarmos sem a gravação do manancial, que eu sei que tem irmãs que acompanham, irmãos que acompanham, então vou fazer dessa forma. Deixa aí no comentário o que vocês pensam, tá? E vamos ver, eu creio que vai dar certo, tá bom? Então, agora vamos já direto começar pela leitura do manancial. E o manancial de hoje foi inspirado na passagem bíblica que está em Mateus 14, versículos 22 ao 33. Vamos à leitura? Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar.
Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Amém. E o manancial de hoje foi escrito pelo autor Rodolfo Nascimento, com o título Jesus caminha para o barco. Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Na madrugada do vendaval, no mar da Galileia, os discípulos viveram 4 momentos diferentes. Primeiro, nós os vemos temendo por sua vida. Depois, tão encorajados que Pedro vai até Jesus andando sobre as águas. No terceiro momento, o apóstolo volta a temer e começa a afundar. No quarto, Pedro clama por socorro e é acudido por Jesus. É possível que você já tenha se sentido das 4 maneiras que descrevi. Não sei se hoje você teme por sua vida ou se encontra encorajado, se está afundando ou se está agarrando as mãos do Mestre pedindo socorro. Talvez você esteja num ciclo, vivendo e revivendo as mesmas situações um dia após o outro. Mas quero lhe dizer uma coisa muito importante. Independentemente do momento em que você esteja vivendo, Jesus está caminhando em direção ao barco. Mas o que torna tão importante saber que Jesus caminha em direção ao barco? Simplesmente o que aconteceu quando ele entrou no barco. O texto diz que ao entrar no barco, o vento cessou, as ondas se foram e o perigo já não existia mais. Ao ver a história deles, nós também podemos ter a mesma certeza. Jesus vem andando sobre as turbulentas águas e a seu tempo trará fim a todo vendaval. Jesus não está sonolento, distraído ou fazendo pouco caso do vendaval que o assola. Independentemente de como você esteja se sentindo neste momento, não tenha dúvida de que o Mestre caminha em direção ao barco dos seus discípulos e logo o vento cessará. Jesus vem andando sobre as turbulentas águas e a seu tempo trará fim a todo vendaval. Amém. Eu creio. Você crê nisso? Creio que sim, né? Nós temos que viver pela fé, né? Independente de todo o vendaval, de todas as turbulações que venham, né? Os ventos turbulentos, as águas turbulentas, as tribulações que aconteçam, né? Jesus, se estiver no seu barco, o vento vai cessar no tempo que tiver que cessar, amém? Porque tem dias que são mais difíceis que os outros, né? Com certeza todos passamos por tribulações, né? E turbulações, mas Jesus está no nosso barco, nada vai nos abalar e o vento vai cessar no tempo que o Senhor vai fazer o tempo cessar, amém? Então fica tranquilo, Deus sabe, conhece a todos nós muito bem, sabe muito bem que nós somos fracos, não temos forças, mas Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança e Ele que nos guia dia após dia, né, a viver com aquela tranquilidade no coração e aquela paz que excede todo entendimento, né, apesar de todas as circunstâncias às vezes estarem desfavoráveis, mas com o joelhinho no chão, né, e oração, muita oração, e reconhecendo, né, todos os dias o quanto nós somos necessitados, né, do amor, da misericórdia do Senhor nas nossas vidas, necessitados da força dEle, necessitados da direção dEle, do direcionamento do Senhor nas nossas vidas, aí a gente vive em paz, né? Se a gente tiver todos os dias essa certeza no coração que Ele está no controle de tudo,
e nós devemos fazer aquilo que está no nosso alcance, que o Senhor vem nos direcionando, fica tranquilo, vai dar tudo certo no final, sim, né? Mesmo parecendo que nada tem sentido, tudo tem sentido, tudo tem um propósito, tá bom? Porque Deus está no controle e a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Creia nisso, amém? E creia que Ele está no seu barco e Ele vai fazer o vento cessar, tá bom? No tempo dele, Ele vai fazer, né? Ao invés de a gente se perguntar às vezes, por que tal coisa está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo ou aquilo? Né? A gente, sabe o que a gente faz? A gente ora muito mais e também a gente tenta aprender com a situação. A gente aprende com a situação, né? Se a gente está passando um momento difícil, não reclame não, senão ao invés de você passar 40 dias no deserto, passa 40 anos, tá bom? Você não reclame, você ora e tenta aprender com aquela situação difícil, situação contrária do que você esperava. Ora, pede sabedoria ao Senhor e aprende com aquela situação. Você vai sair muito mais fortalecido dessa situação, amém? Creia nisso. Jesus está no seu barco e o vento vai cessar. Então é isso, esse foi o Manancial do dia 20 de junho de 2024. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento. E tenham todos um bom dia. Fiquem com Deus.